Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção da página 150 até a página 153 do livro de gramática. Vamos iniciar então? Número 1. Dê o feminino de judeu. Judeu seria judia. Eleitor, eleitora. Profeta, profetiza. Advogado, advogada. Cirurgião, cirurgiã. Herói, heroína. Alemão, alemã. Embaixador, eu poderia escrever das duas formas, ou embaixatriz ou embaixadora, ok? Sapo, sapa, existe. Guri, guria. Padrasto, madrasta. Espião, espiã. Então, as questões estão logo aqui abaixo, as respostas. 2. Classifique substantivos destacados em comum de dois gêneros, sobrecomum, epiceno ou biforme e resolva as charadas. Tem algumas palavras que não estão classificadas, ok? De acordo com o livro. Letra A. Qual é a diferença entre um peru e um esquimó? Então, vamos primeiro. Peru é o quê? Biforme, porque tem duas formas, peru e perua. Esquimó, comum de dois gêneros. Por quê? Porque a palavra esquimó, ela não varia. Esquimoa não existe, então ela é determinada ou por um artigo ou por um pronome, lembra? Por exemplo, eu posso dizer o esquimó, a esquimó, este esquimó, né? Esta esquimó, um esquimó, uma esquimó, ok? E a charada seria: o esquimó faz iglu e o peru faz glu-glu. Letra B. Repórter, comum de dois gêneros, a mesma coisa de esquimó. Eu digo o repórter, a repórter, um repórter, este repórter, uma repórter, esta repórter, ok? A charada: a bala faz o furo e o repórter procura o furo. Letra C. Qual é a semelhança entre a carta e o cavalo? Então, cavalo biforme, porque eu tenho as duas formas. Qual que é o feminino de cavalo? Égua. Okay? Então, cavalo, égua, biforme. Ambos são selados para a viagem, a charada. Letra D. Qual é a semelhança entre a mulher e a onça? Então, mulher é biforme porque eu tenho o quê? As duas formas, não é isso? Mulher, feminino, homem, masculino. E onça, epiceno, é animal e eu não tenho onço, não existe isso, então é epiceno. A charada: a mulher anda maquiada e a onça pintada. Qual é a diferença entre um jabuti e um barco? Jabuti, epiceno, porque eu só tenho uma forma, então epiceno. A charada: tem o casco para cima, o jabuti, e o barco tem o casco para dentro. Letra F. Elefante, biforme, porque eu tenho as duas formas, elefante e elefanta. Elefanta existe, ok? Então, qual que é a charada? O nome. Que está perguntando lá na letra F, né? Que eu não li. O que é? O pernilongo tem maior que o elefante? O nome, apenas o nome mesmo. Letra G. Qual é a semelhança entre uma tartaruga e um caracol? Tartaruga e caracol epicenos, ok? Porque eu não tenho as duas formas. Eu tenho tartaruga macho, tartaruga fêmea. Eu não tenho o tartaruga, a tartaruga. Bom, a mesma coisa do caracol, eu também não tenho as duas formas. E a charada: ambos têm casa própria. H. Qual é a diferença entre um goleiro e um idealista? Primeiro, goleiro biformes, porque eu posso dizer goleiro e goleira, tá? Idealista, comum de dois gêneros, igual o esquimó e o repórter, ok? Eu falo um idealista, uma idealista, eu não tenho as duas formas, então, comum de dois gêneros, ele é determinado ou por um pronome, ou por um artigo, ou até mesmo por um adjetivo, tá? A charada: ambos têm uma meta. E qual é a diferença entre o coelho e o joelho? Primeiro, coelho biforme, porque existe coelho e coelha, tá? E a charada: uma letra. J. Qual é a diferença entre o médico, o covarde e o tempo? Então, primeiro, médico, biforme, porque existe médico e existe médica, ok?
Covarde, comum de dois gêneros. Lembra do comum de dois gêneros? Acabei de falar ali no idealista. Ele é determinado ou por um pronome ou por um artigo. Então, como que eu falo? O covarde, a covarde, este covarde, esta covarde, ok? Charada, o tempo decorre, o médico socorre e o covarde corre. Leia o texto a seguir com atenção. Adivinhação. Troca, meu benzinho, um olhar com seu vizinho. Ele tem olhos azuis, o seu pelo é branquinho. Mexe a orelha se tem fome e o rabo quando come. Faz xixi lá na caminha da boneca de Laurinha. Sai correndo, safadinho, late-late ao seu vizinho. Oi, Lúcia, quem é ele? Cachorro, gato ou rato? Ou o seu urso de pelúcia? Agora escreva na ordem em que aparecem no texto os substantivos que se referem a nomes de animais. Então, eu tenho ali cachorro, gato, rato e urso, ok? Então, seria cachorro, gato, rato e urso. Na própria adivinhação, eu tenho ali ao lado os desenhos dos bichos a quais o texto se refere, tá? Então, o primeiro, cachorro, segundo, gato, o terceiro, rato e o último, urso. Letra B, forme pares para os substantivos do item A, escrevendo a forma do gênero oposto. Então, o que é gênero oposto? Eu tenho cachorro, eu tenho cachorra, gato, gata, rato, rata ou ratazana, tá? Urso, ursa. Estranho, ursa, né? Mas existe, tá bom, turma? Como se classificam esses substantivos quanto ao gênero? Então, eu tenho os gêneros o quê? Biformes. Por quê? Porque eu tenho as duas formas, tanto masculino quanto feminino. Escreva o aumentativo dos 3 primeiros substantivos do item A. Eu coloquei dos 4, mas se você colocou só dos 3 não tem problema, pode deixar, tá? Então, cachorro, cachorrão, gato, gatão, rato, ratão e urso, ursão. Mas se você não colocou urso, não tem problema, porque pediu dos 3 primeiros substantivos. Leia este trecho sobre a expressão idiomática gato por lebre e faça o que se pede. Gato por lebre, uma expressão que pode ser medieval e palavras que sinalizam outros países. Comer gato por lebre é ser enganado. Já vender gato por lebre é enganar alguém. E com dolo. Em ambos os casos, aludíbrio, palavra diferente, o sujeito é vítima ou vigarista. Historicamente, tem sido notório o gradual convívio de cães e gatos como companheiros do ser humano. Em Portugal, inclusive, é conhecido o ditado: casa sem gato nem cão, casa de velhaco ou ladrão. Uma lei do século XIII fixava o preço da pele do gato, além das peles de vitela, cordeiro, cabrito, raposa, lontra, marta e outros bichos. O que demonstra que o gato ainda não era considerado totalmente doméstico. Servia para ser comido e para dar pele ao homem. Em termos culinários, houve tempo em que a tenra e delicada carne do gato, depois de receber temperos que absorvia melhor os condimentos, tornava praticamente imperceptível a diferença entre ela e a de lebre. Seja como for, nestes tempos de tantos enganos e desenganos, muita gente continua entrando pelo cano, por causa de espertalhões que nem sabem o que é lebre, muito menos imaginaram comer carne de gato, mas conhecem perfeitamente a arte da embromação. Classifique quanto aos gêneros os substantivos em destaque no texto. Eu coloquei ali embaixo para vocês. Vítima. Vai ser o quê? Sobrecomum. Lembra, vítima não tem masculino e feminino, ela é uma palavra feminina. Só que quando eu designo o masculino, por exemplo, assim, eu quero dizer que ele foi vítima. Então, eu não digo ele foi vítimou, eu falo ele foi vítima de assalto, ok? A mesma coisa se eu disser ela foi vítima de assalto. Então, a palavra vítima, ela é uma palavra feminina e quando eu uso no masculino, ela vai ser determinada por um pronome ou alguma palavra que vem anterior a ela,
tá? Então, por isso que ela é chamada de sobrecomum. Vigarista, comum de dois gêneros. Qual que é a comum de dois gêneros? É aquela palavra em que ela é determinada por um artigo ou por um pronome. Quando eu digo o vigarista, a vigarista, um vigarista, este vigarista, esta vigarista, ok? Cordeiro epiceno, porque não tem as duas formas. Cordeiro macho, cordeiro fêmea. Cães, biforme, tem as duas formas. Companheiros, biformes, tem as duas formas. Gatos, biforme. Ladrão, biforme. Lontra, epiceno. Lontra é um bicho, tá? Então, ele é epiceno, lontra macho, lontra fêmea. Lebre, biforme. Masculino de lebre é lebrão. Embora nós quase não usamos essa palavra, mas ela existe, tá? Então, masculino de lebre é lebrão. Então, lebre é feminino, masculino lebrão. Por isso que ele é biforme e não epiceno, ok? Leia este artigo e faça o que se pede. Eles têm fome de quê? Quando Bruno MC, de 8 anos, MC é o sobrenome, só que eles não colocaram, tá? Foi a um parque nos Estados Unidos, viu uma criança alimentando um esquilo com batata frita. Não pode. Bruno até tirou a batata da boca do animal, mas quase levou uma mordida. Daí surgiu a ideia de mandar a pauta para o estadinho. Afinal, o que os bichos comem? A gente foi até o zoológico de São Paulo para desvendar a dieta de alguns animais. O zoo possui uma fazenda onde são cultivados legumes, verduras e frutas só para os animais. E tudo sem agrotóxico, que é ótimo, né? Que deveria ser tudo assim. Refeição de luxo. Os animais mais chiques do zoo, zoo ali no caso, zoo é o quê? É o diminutivo, né, de zoológico, tá? Do zoo. Temos que falar zoom, zoo, mas eu posso dizer zoo, tá bom? Ou zoo, tá? São os ursos de óculos, Bob e Marley. Diariamente, os dois ganham frutas cobertas com mel, além de cereais com iogurte e verduras. Luxo, eu também acho, né? Iogurte com mel. Comilona, o bicho que mais come é o elefante. Teresita, que tem 25 anos, recebe 100 quilos de alimentos por dia. Essa quantidade é dividida em 2 refeições, compostas por frutas, capim, cana-de-açúcar e ração especial. Os felinos. Os tigres são os felinos mais gulosos. Eles comem 6 quilos de carne por dia. Já os leões precisam de 5 quilos. Então, os tigres são mais comelões do que os leões. Baratas e outras delícias. Acredita que tem bicho que come barata, grilos e tenébrio, larva de besouro, micos, saguis, sapos, pererecas e lagartos. Adoram essas comidinhas. Ai, barata é horrível, né? Não alimente os animais. Por mais que o macaco queira uma barra de chocolate e o pato peça um pedaço de pão, nada de alimentar animais em parques. Os macacos têm paladar parecido com o nosso. Eles adoram doce, conta o biólogo Guilherme Domenicelli, do zoo. Mas macacos não escovam os dentes, então podem ter cáries e outros problemas de saúde. E animal tem cárie mesmo, faz tratamento como nós humanos. A número 6, eu não pedi para vocês fazerem, eu falei que eu iria fazer com vocês, lembram? Então vamos fazer juntos? Peguem aí o caderno e acompanhem comigo a correção. Identifique os gêneros dos substantivos destacados, utilizando o artigo adequado e justifique a sua escolha, tá? Então vamos lá. A letra A. Ele criticou o quê? A moral do colega. Então, teria que ser A. Então, embaixo aqui já tem a explicação. Ó, amoral, no sentido de regras de conduta, é substantivo feminino. Então, aqui seria amoral. E aqui a justificativa. Então, vocês podem colocar no caderno, letra A, colocar amoral e copiar isso aqui, ó, no sentido de regras de conduta, é substantivo feminino. Letra B. Ele é testemunha do fato, então ele é a testemunha, ok? Do fato. É substantivo sobrecomum, do gênero feminino.
Letra C. Quem será, aqui ó, cabeça da família? O cabeça, tá? E não a cabeça. Na acepção de chefe, é de gênero masculino. Porque quando eu falo a cabeça, eu estou falando um membro do corpo, né? Cabeça. Mas quando eu falo o cabeça da família, eu quero dizer o chefe da família. Bom? Grama do ouro anda muito caro. Então, o grama do ouro anda muito caro. Por que o grama? Unidade de medida, é substantivo masculino. Se eu disser a grama, então é aquela grama verde, o capim, ok? Então, aí no caso é o grama. O grama do ouro anda muito caro. Então, significa o que aí? Unidade de medida, e é um substantivo masculino. Entenderam como que era para fazer essa atividade, turma? Eu deixei para fazer com vocês para que vocês pudessem entender melhor. Achei ela um pouco mais complicada do que as outras, ok? Então, tem algumas questões que eu vou deixar para fazermos juntos na nossa videoaula, tá? Então, fiquem sempre atentos. Então, quando ele diz, ele criticou a moral do colega, não foi o moral, mas a moral, e que significa o quê? No sentido de regras de conduta, tá? Ele é a testemunha do fato, substantivo sobrecomum do gênero feminino. Quem será o cabeça da família? Se colocasse assim, ó, quem será a cabeça da família? Não ficaria esquisito? Então, o cabeça nesse sentido aqui é o quê? De chefe, ok? E a classificação, gênero, ele é de gênero masculino, cabeça. No caso aqui, porque por causa do o aqui. E tem um outro significado, um outro sentido, não um membro do corpo. E o último, o grama, porque está querendo dizer o que na frase? Está querendo dizer que o ouro anda muito caro, então eu falo grama porque é a unidade de medida. Se fosse a grama, seria capim, ok? Então essa é a número 6, a qual eu queria e que eu fiz com vocês. Espero que vocês tenham entendido o que era para fazer, como era para fazer. E anotem aí no caderno de vocês, tá? Se vocês não conseguiram anotar tudo, dá pausa para fazer a anotação, ok? Bom, eu encerro a aula por aqui e na próxima continuaremos com substantivos, ok? Lembre-se, juntos no caminho certo.